Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou o Manzano, gerente de desenvolvimento de suporte e serei seu host. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que me cobram há muito tempo, cara. Vários grupos que eu tô dentro da TOTOS aqui, e mesmo fora da TOTOS, me pede para falar de Flutter, e agora a gente conseguiu um pessoal campeão aqui para falar a respeito. Então vou começar pedindo para que ele se apresente. Vamos começar com o Beowulf, pedir que você se apresente e falar um pouquinho também da comunidade aí que você toca. E aí, pessoal, eu sou o Beowulf e, cara, tô bastante feliz para estar fazendo esse podcast aqui. A TOTOS foi deixa eu ver, cara, foi a segunda empresa que eu trabalhei de TI. Trabalhei quase 2 anos no TOTOS Saúde, aqui na cidade de Caxias do Sul. E, cara, é muito legal poder voltar pra cá pra falar de uma tecnologia que, cara, a gente pegou bem no início, quando veio aqui no Brasil, e era engraçado porque não tinha ninguém que falava disso, cara. E a gente teve, tipo, pegar conteúdo de fora, mano. Pra gente ter uma ideia, pra mim conseguir um conteúdo em português em Flutter na época, lá, cara, metade de 2018, eu achei um curso de um angolano, cara. O cara tinha o curso em inglês e português, e a gente começou a estudar por esse curso aí. E daí foi que a gente caiu numa comunidade de um outro curso brasileiro aqui, e acabou que começou a ter alguns BOs, porque a gente tinha um colega ali que ele faz vídeo, hoje a gente tem canal no YouTube, mas a gente fazia vídeo, a gente postava lá e o pessoal tava meio que boicotando, né, cara? E daí a gente falou assim, cara, então já que é um grupo fechado, por que a gente não pega e cria o nosso aberto lá e deixa todo mundo falar o que quer e publicar o que quiser? E beleza, vamos fazer isso. E acabou que, tipo, a gente pegou e foi pro WhatsApp, cara, na época, assim. Eu não fazia parte no grupo, tipo, como organizador na época. O Devão, ele entrou bem antes de mim ali. E, cara, depois de um tempo só foi, cara. O WhatsApp a gente bateu os limites lá de 200 pessoas no final do ano 2018, que, tipo, a gente tinha acho que uns 2, 3 meses de comunidade ali, cara, e, tipo, cara, a gente começou a estudar. E acabou que hoje a gente tá com a comunidade, cara, só no Telegram a gente tá com quase 10 mil pessoas hoje, no Facebook mais de 10 mil, e no YouTube, cara, acho que já passamos de 50 mil pessoas, cara. E se vocês pensar, mano, nessa nossa área, cara, tecnologia, ainda mais quando a gente tem um produto bem nichado, que é o Flutter, cara, atingir 50 mil pessoas, mano, é bem incrível, assim, sabe? A gente tá bem feliz com tudo isso. Show de bola. E a primeira vez que o podcast já começa na apresentação. Gostei de ver, os caras estão afim de falar. É disso que o povo gosta. Show de bola. E acabou esquecendo de falar o nome da comunidade, né, cara? Que é o Fluterando, cara. Quando me passaram o teu contato pra gente chamar pra cá, eu falei, cara, o cara é bom demais. Ele não vai querer falar comigo, não, mas vamos tentar. Cara, super obrigado aí, cara. Você é super conhecido aí no mundo Flutter. Eu acho que você e o David são uma das as maiores referências de Flutter no Brasil, cara. Foi muito bacana mesmo ter vocês aqui. Vou agradecer você muitas vezes aqui durante o podcast, mas vamos apresentar o resto da galera, senão vão ficar bravos com nós. A tua vez, David, quer falar um pouquinho de você aí também? Opa, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? E eu sou desenvolvedor desde os meus 13 anos, então desde sempre eu já sei bem que eu curto essa área. E fui pro Flutter ali no começo, antes dele virar release. Foi o Flutter que me apresentou o Beowulf, inclusive, que hoje é um amigo pessoal meu. E só complementando um pouco ali daquela história que ele contou da comunidade, né? A gente não começou com a ideia de começar uma comunidade. O engraçado foi isso. A gente tinha a intenção de fazer um grupo onde a gente conseguisse falar mais abertamente sobre Flutter com o pessoal, e acabou que isso se tornou a comunidade do Brasil, né? A representação do Brasil para a equipe do Flutter, para o Google, até referente a Flutter, é a Flutterando hoje. Então, e isso não é... A gente faz a ajuda na organização e tal, mas quem mantém a comunidade mesmo são os próprios membros, né? Inclusive, queria mandar um abraço aí para todo mundo que compartilha conteúdo lá na Flutterando. Bom, um detalhe mais que a gente não chegou a comentar é que a gente trabalha na F-Team, que é uma soft house de Flutter,
e com a maior soft house do Brasil focada em desenvolvimento Flutter. Então, um detalhe interessante aí. Cara, vou ter que agradecer muito o camarada lá do grupo do Telegram que indicou vocês, cara. Não podia ter achado o grupo melhor pra falar. Temos muita informação bacana nesse podcast. E, por último, mas não menos importante aqui, a prata da casa aqui, que é o Guilherme Rodrigues. Gui, se apresenta pro pessoal, por gentileza. Opa, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui hoje com vocês aqui, né? No meio dos Jedis do Flutter aqui, né, velho? Só cara fera aqui hoje. Bom, sou arquiteto de soluções hoje aqui dentro da TOTS, tá? Trabalho para os produtos de RH aqui. E, enfim, dentro da TOTS aqui, para quem já trabalhou, conhece a empresa, o dinamismo aqui é muito grande em relação a tecnologias, né? A gente já trabalha com um pouco de tudo aqui dentro. E pelas experiências até mesmo de produto aqui, hoje eu já estou há 5 anos na empresa, já tem um tempinho já que eu trabalho mais voltado para essa parte de mobile e de front-end em geral também. E, cara, o Flutter foi algo que, para mim, desde quando eu comecei a estudar, inclusive os primeiros conteúdos que eu achei foi justamente na comunidade do Flutterando mesmo. Então, foi algo para mim que mudou minha cabeça, assim, e de fato foi paixão à primeira vista, porque, sem dúvidas, é uma ferramenta extraordinária aí que traz muitos benefícios para o desenvolvimento, né, cara? Então é isso aí, acho que hoje vamos ter um papo bem bacana aí. Cara, isso realmente é uma coisa que eu vi, cara. Eu não vi uma pessoa falando mal de Flutter. Quando o pessoal entende o conceito, porque tem um conceito de desenvolver muito diferente do que a gente está acostumado, né? Até de framework, HTML, de linguagens mais focadas para back ou para front. Mas, cara, quem mexe com isso realmente fala muito bem. Eu confesso que eu só brinquei, não fiz nada aqui, mas tenho certeza que vou aprender muito com vocês aqui. E hoje eu tô de host e co-host aqui, que eu fui abandonado pelo meu co-host, então eu tenho que fazer o jabá do TOTS Developers, né? Então, acesse developers.tots.com para consultar nossas vagas, podcasts como esse, várias reportagens, Medium e toda a sorte de informação sobre o ecossistema TOTS. Então, vamos lá que a gente já enrolou bastante e vamos começar passando informação. Então aqui no primeiro bloco, obviamente vamos conhecer um pouquinho de Flutter para quem conhece pouco. Então a primeira pergunta aqui do bloco, e como sempre eu vou deixar vocês se divertirem, conversem aí, falem na ordem que vocês quiserem. E a primeira pergunta o que é o Flutter e por que ele se popularizou tão rápido? Então, cara, o que é o Flutter, cara? O Flutter, mano, ele começou... Cara, há muito tempo antes, ele nem se chamava Flutter na época, eu acho que era Sky o nome. E ele começou como sendo uma engine de jogos. Basicamente, quem desenvolve jogos sabe que é uma engine. E só que não rolou muito na época, tanto que pouca gente conhece o carinha. Só que, porque o que aconteceu? Cara, ele começou usando uma tecnologia tipo assim, pá, beleza, por que eles não foram lá e pegaram o JavaScript que tava na moda lá na época, lá 2015, se não me engano, uma coisa assim? Por que eles não pegaram o C# que já tava bombando? Não, vamos pegar o Dart, por quê? Porque a Google queria usar uma tecnologia dela, né? Queria usar uma linguagem que ela mesma tinha desenvolvido. E o Dart, ele nasceu justamente por causa do JavaScript, cara. Eles queriam, tipo assim, eles estavam lá desenvolvendo o Chrome, se eu não me engano, ou os browsers deles, e eles falaram, cara, a gente precisa de uma linguagem que seja performática na web. E daí eles olharam pro JavaScript e falaram, não, a gente precisa de uma que seja melhor que o JavaScript. Eles falaram, então vamos criar a nossa para bater de frente com o JavaScript. Só que, mano, não deu muito bom. Tanto que, tipo, eles foram lá para tentar bater com o JavaScript, tanto que eles criaram, agora já morreu, né, mas tinha o Angular Dart, que era para ser um concorrente do Angular. Mas não deu muito certo, cara, porque tipo, o JavaScript ele já estava bem popularizado e o Dart não conseguia se comparar a ele para browsers, né? Então meio que foi ficar jogado de canto, assim, e não deu muito prosseguimento e tal. Até que, se eu não me engano, em 2017, por ali, 2015, né, eles pegaram para fazer o Sky, só que também não deu muito certo e foi meio que engavetando os negócios. Só que em 2017, ele assim começou a ter mais esse outro burburinho assim do Flutter, cara. Por quê? Porque eles precisavam de uma tecnologia para mobile, certo? Porque eles tinham todo aquele negócio lá com o processo da Oracle, que a Oracle foi lá e falou que eles estavam usando algumas tecnologias deles lá no Java, né? Porque o Android era Java lá. E, cara, eles foram lá e falaram assim, não, a gente precisa ter uma coisa nossa aqui. E beleza.
Daí os caras foram lá e fizeram o tal do Flutter lá e lançaram uma versão pré-release lá. Nossa, eu sei que daí, tipo, na metade de 2018, ali na versão 0.5, cara, surgiu em algum lugar, em algum blog, alguém falou de Flutter. E, cara, sério, eu trabalhava nessa época com Xamarin, cara, com Xamarin, não sei como é que vocês chamam, mas... E, cara, e daí eu olhei, tipo, na época lá eu trabalhava e tal, mas, cara, sério, o Flutter, quando eu vi aquilo lá, foi a primeira tecnologia que eu peguei, instalei no meu PC, rodei o projeto de teste e funcionou sem dar nenhum problema, sabe? Eu passei por isso também, cara. Eu confesso que eu não entendi nicas do que tava lá, cara. Aquela sintaxe me deixa um pouco confuso. Mas foi o que você falou, cara. Foi baixar, compilar o exemplo, rodar. Eu falei, cacete, é fácil. Foi essa a sensação Mano. que eu tive mesmo. Nossa, isso, e com o Xamarin, cara, nossa, tu tinha que baixar isso, daí tinha que configurar o nativo, configurar iOS, blá. E, cara, e sério, dava muito problema. E, mano, quando eu vi aquilo lá, eu falei assim, caralho, isso funciona, mano. E daí eu fui lá, fiz um testezinho, funcionou, daí eu falei, é isso que eu quero, mano. A partir de agora, vou largar tudo e vou estudar isso aqui, cara. E daí eu saí de tudo e fui lá, daí fui pra comunidade e comecei a estudar, cara. Ó, sério, eu passava dias, cara, ó, direto, assim, ó, lá no Discord. O pessoal entrava de madrugada lá e eu tava lá fazendo, estudando alguma coisa e tal. O pessoal achava que eu era bot até, sabe? Porque ele entrava de tarde, eu tava lá, de madrugada eu tava lá. Por quê? Porque realmente eu acreditava muito na tecnologia, sabe? E, cara, aquilo ali foi tipo um paradigma, porque naquela época não tinha emprego, ninguém falava de Flutter, cara. Eu fiquei 3 meses e eu falei, cara, não vai adiantar, mano. Não adianta eu gostar tanto da tecnologia e ela não tem emprego, sabe? E daí eu meio que abortei na época e fui trabalhar com Nativo. E 3 meses depois eu larguei o Nativo e fui pra lá, E né? hoje saem no tapa por um dev Flutter, né? Pior, pior. Isso é engraçado, hein, Belf? Porque nós dois viemos do .NET, né? Eu era desenvolvedor full back-end. Eu fazia o front-end que eu era obrigado, às vezes, só para fazer um dashboard, uma coisa simples, sabe? Para pegar na UI. E a minha primeira interação, de fato, com desenvolvimento mobile e front-end, de fato, 100%, foi o Flutter. E um detalhe muito importante é essa facilidade para começar. A gente que veio do .NET, a gente sabe que .NET é um parto para você fazer a configuração do ambiente de trabalho. Então, isso já bloqueia uma porção de pessoas a começar a brincar com a tecnologia, né? Agora você sabe que um monte de gente odeia o C++, cara. Até, você não sabe o que é sofrer até montar um ambiente de build C++, mas continua aí. Eu nunca cheguei a brincar com C++, então não Não aconselho não, cara. Isso é coisa pra doido e velho. Deixa isso pra lá. E eu acho que esse é o principal ponto da galera ter aderido tão rápido, é que você baixa o arquivo, só faz a configuração da variável de ambiente e acabou, você tá com o ambiente feito, sabe? Isso. E por que ele se popularizou tanto assim? Agora vamos voltar para a pergunta principal, que eu me desviei valendo do foco, mas era porque eu queria falar do Dart também, sabe? Por quê, cara? É que assim, ó, o Dart, quando eles criaram ele lá atrás, como eu falei, ele nasceu para competir com o JavaScript, certo? Só que ele não se parecia nada com JavaScript. Na verdade, ele se parecia com qualquer linguagem que tu estivesse começando, basicamente, dessas de alto nível. Então, se tu viesse do JavaScript, tu ia achar ele muito parecido com o JavaScript. Se tu viesse do C Sharp, tu conseguia trabalhar orientado a objeto muito igual ao C Sharp. Se tu viesse do Java, tu sentia em casa, sabe? Então, para qualquer pessoa que estava entrando no Flutter na época e agora também, ele já se sentia em casa, entendeu? Então, ele não precisava aprender um HTML para fazer uma tela, ele não precisava aprender um JavaScript, um CSS e tal, era tudo Dart. Então, o legal do Flutter é que ele trouxe, tipo, tanto a forma como tu faz a regra de negócio no aplicativo, quanto a forma que tu faz a tela, é tudo Dart. Ah, beleza, mas e como é que eu vou fazer um componente em Flutter? É que assim, ó, o Flutter, ele é, na verdade, um toolkit. Então, o Google entregou um monte de widgets prontos, ou componentes, como vocês queiram chamar. No Flutter a gente chama de widgets. Mas digamos assim, eu quero desenhar uma caixinha preta na tela. Pô, beleza, como é que eu faria isso no HTML? Eu faço uma div, daí eu tenho um widget, um height, beleza. E no Flutter, como é que eu faço? Pô, no Flutter eu tenho um container, eu também tenho um widget, um height e eu tenho uma cor. Pronto.
eu já tenho uma caixinha na tela com o tamanho que eu quero, entendeu? Isso para quem mancha de CSS sente muita vontade também, né? Você falou de outras linguagens como Java, JavaScript, mas você batendo o olho, quem já tem uma familiaridade com CSS também entende muito bem aquilo, né? Sim, mano. Cara, é muito da hora. Porque nem eu falei, cara, tu vem da onde, dependente de onde tu vem, tu consegue se sentir em casa, sabe? Tu não precisa fazer um curso de, sei lá, 2 anos aprendendo não sei o quê. Pá, não. Chegou ali assim, tu já começa a fazer a tua tela. E, cara, sério, quando tu pega e monta a tua primeira tela, tu diz assim, nossa, mano, eu consigo fazer, cara. Olha isso. E daí, tipo, nossa, vou fazer uma lista. Daí tu só faz assim, list view, ponto, e já bota os itens ali e ele já renderiza uma lista pra ti, sabe? Cara, tipo, pra quem tá começando, mano, é outro mundo, velho. E, tipo, é muito da hora. Mas eu acho que por experiência própria também. Os últimos anos eu trabalhei bastante tanto com Ionic, também com React Native também. E sempre fui full stack, né? Então trabalhei com .NET também. E eu acho que o Flutter ele traz tipo um pouco dos dois mundos assim, né? E igual vocês falaram bem aí, a questão de adaptação para desenvolvimento é algo surreal, cara. Você já começa codando lá, a produtividade que você tem já é muito alta desde o princípio. Mesmo você ainda estando aprendendo, estando estudando, você já tem um nível de desenvoltura mesmo sobre a linguagem que é um negócio bem, bem legal, assim. Acho que o Flutter tem uma característica bem marcante quanto a isso também. Agora a gente sabe por que é amado, né, cara? Acho que vocês responderam com categoria aí. E o React Native também é outro carinha chatinho de você começar a produzir com ele, né, cara? Também tem que fazer umas reviravoltas para conseguir montar Também só brinquei com ele, mas eu lembro que eu sofri para conseguir fazer alguma coisa em Android nele. Não sei vocês. De repente foi orelhada minha. Mas pra mim foi bem difícil. Uma coisa interessante também é que a gente pensa assim, nossa, o Flutter é muito legal, muito fácil, as pessoas que começam a trabalhar amam o Flutter, mas é que a gente tem que ver que nem só de amor vive um programador, né? A gente precisa ter trabalho e ter salários, né? Mas como é que ele se popularizou tanto, assim, se a gente só falou assim de Flutter, cara, a Google, ela conseguiu acertar umas empresas muito grandes, entendeu? E como a gente fez esse movimento gigante no Brasil com a comunidade, cara, muitas pessoas começaram a ver, cara, muitas empresas grandes começaram a ver. Uma das maiores empresas que começou a usar o Flutter foi a Nubank, cara. Depois que a Nubank anunciou que estava usando o Flutter, cara, migrando o sistema deles lá, que o sistema deles era tipo, tinha um monte de coisa, nativo, React Native, cara, tinha diversas tecnologias lá no meio, sabe? E eles começaram a migrar pro Flutter, cara. Mano, o case deles foi, tipo, muito bom, assim, pro Flutter no Brasil, sabe? E é um app fantástico, né, cara? Quem tem no bem que eu tenho, cara, é espetacular. Mano, isso fez com que o Brasil acho que é um dos países que mais usa Flutter, sabe? A gente ficou muitos anos não, né? Alguns anos na frente do país que mais usava Flutter no mundo, cara. Agora, se não me engano, a China tá indo bem e a Índia também. Mas é que eles têm mais gente lá, Aí não dá pra competir, né, velho? Tem mais gente, né? Aí ficou difícil, né? Mas, cara, sério, essas empresas grandes que começaram a adotar ele ali, eles ajudaram a impulsionar muito o Flutter no Brasil, sabe? iFood também. Cara, eu acho que quase todas as fintechs do Brasil hoje, se não estão usando, elas estão pelo menos estudando a usar, sabe? E só pra gente não se perder aqui, cara, eu só vou pedir pra gente pra segunda pergunta, que senão a gente vai acabar explodindo o tempo. Já que a gente tá falando do que ele é bom, me fala pra que ele é indicado, ou ele é genérico. Quem começa aí pra mim? Eu vou começar a falar de antes, e aí eu vou aplicar para agora. Então, antes, ele era focado em Android e iOS. Ele começou nesses mundos porque eles precisavam escolher um foco e escolheram o do mobile. E no mobile, consequentemente, que provavelmente era onde eles estavam mais sofrendo, a gente tem Android e iOS. Então, eles acabaram seguindo nessas duas plataformas ao mesmo tempo. E o que acontece? Esse multiplataforma que as outras tecnologias trazem não são da mesma estrutura que o Flutter. Assim como o Bill falou, o Flutter ele utiliza uma engine de jogos para renderizar os componentes na tela. Então, quando você cria um scaffold, você não está usando o scaffold do nativo, por exemplo, do Android. Ele não manda uma comunicação para o nativo. Ele manda para o nativo assim, eu quero desenhar uma coisa desse jeito. Ele próprio desenha, entendeu? Então, por a gente não ter essa comunicação necessária, né? Não necessariamente essa comunicação para conseguir construir os widgets, a gente abre uma porta gigante para conseguir renderizar aquela tela em qualquer tecnologia. Isso que trouxe essa possibilidade do Flutter começar com Android e iOS
e com um simples pulo ele habilitou o web, outro pulo ele habilitou o desktop, e assim ele vai habilitando para qualquer tecnologia que tiver. Então, respondendo sua pergunta, hoje ele pode ser utilizado para qualquer tecnologia, até para aplicações desktop, você consegue fazer qualquer aplicação. Genericão mesmo, show. Isso, ele não depende da plataforma nativa para fazer as coisas. Ele desenha ele, então isso, que nem coisa falou, ele fica desacoplado de qualquer tecnologia, entendeu? Então, para ele começar, tipo, forte no mobile e depois ir para as outras, foi muito fácil. Os componentes, né, a interação do usuário, o código que o desenvolvedor escreve em Flutter, ele não é nativo, ele é na camada do Flutter, então ele vai funcionar em qualquer tecnologia. A única coisa que você realmente precisa conversar com o nativo são coisas relacionadas à própria plataforma, coisas que você precisa conectar com um dispositivo físico, por exemplo, Bluetooth, Wi-Fi. A gente acessa as APIs da plataforma para conseguir fazer essa comunicação. Aí, na integração com as partes nativas, ele tem os canais de Platform Channels para a gente conseguir fazer. Mas a gente consegue desenvolver tudo em Flutter. Legal. Inclusive, eu acho que é a única tecnologia que se estende do mobile até o desktop, né? Porque a gente tem muitos frames, por exemplo, C++, que dominam Mac, Linux e Windows. Por exemplo, tem o Qt, tem o WX Widget, o GTK, mas um cara que vem nessa facilidade do mobile pro desktop, eu confesso que eu não conheço outro. E realmente acho que aí ele ganhou confiança de muita... E a facilidade também, né, cara? Você tem um código só que vai rodar em toda a plataforma possível e imaginária, né? Isso é inédito. O que eu me lembro é inédito. Exato. E a facilidade de integração também. Você pode ver que o Nubank, eles tinham React Native e muito código nativo. Então eles tinham parte do sistema deles em React Native, parte em nativo, e aí o nativo acaba saindo para as duas plataformas, coisa em Android, coisa em iOS, e aí eles resolveram colocar um terceiro, que é o Flutter. Então, eles mostraram que a integração com uma coisa já existente, com um projeto já existente, é super possível, tanto que eles começaram iniciando a aplicação deles em Flutter. Mesmo tudo sendo estando construído em nativo e em React Native, a primeira coisa de Flutter que eles fizeram foi, vamos iniciar com Flutter. E a partir dali, eles puderam ir adicionando e migrando tela por tela, aos poucos, sem necessariamente fazer uma migração gigante, tipo, trocar o sistema para conseguir utilizar a tecnologia, né? Eu acho que esse ponto é muito importante. É algo que abriu as portas para o pessoal realmente utilizar o Flutter em empresas grandes, né, em larga escala. Cara, você já me abriu para as duas próximas perguntas aqui que eu já vou provocar exatamente nisso aqui. A primeira é se tem uma diferença de performance entre o Flutter e o React Native. E entrando no momento pimenta aqui, que a gente está acostumado a botar fogo aqui, cara. Qual que foi a dificuldade de migrar? Que foi exatamente o que você falou. Quem que começa falando isso para mim? Cara, eu posso falar um pouco, até mesmo porque já estudei um pouco das duas assim também. Já tive experiência com as duas. Eu acredito que essa questão que eles falam da diferença de performance entre os dois frameworks se dá justamente nessa questão que até o Beowulf citou aí, da questão de como faz o desenho, a renderização dos componentes na tela, né? Hoje o React Native ele utiliza o JavaScript, ou seja, ele é um código transpilado, então ele utiliza o que a gente chama o conceito de bridge, né? Então, ou seja, ele tem uma etapa no meio do caminho. E, ao contrário, já o Flutter, ele utiliza o Dart, né? Ele já é compilado totalmente para o nativo, de fato, né? Então, assim, essa questão, hoje, talvez a gente veja essa diferença de performance em alguns tipos de aplicação, talvez mais específicos, mas, enfim, o React, ele trabalhou bem forte também nesses últimos anos aí, em relação até mesmo à JSI, né? Que é a JavaScript Interface que vocês já estão utilizando, para justamente tentar... reduzir esses gaps mesmo entre as duas tecnologias e permitir que o React também seja competitivo quanto ao Flutter assim também, né? Então, acho que em relação a hoje, se a gente comparar talvez, essa diferença diminuiu bastante, né? Quanto à questão de performance, mas ainda o Flutter ele ainda leva vantagem por estar mais próximo, né, dessa camada da renderização. Então, eu acho que
o Flutter ele ainda leva vantagem sobre o React nesse ponto aí. Ele nasceu com uma nova perspectiva, né? Acho que foi aí que eles ganharam. Por ter nascido depois, eles viram talvez os erros dos anteriores e pensaram nisso, né? Bacana. E vocês, meninos, vocês que acompanharam somente essa virada do Nubank que vocês falaram, o que vocês têm pra colocar pra gente? Mano. Então, exatamente, tipo, isso aí, quando o Flutter lançou ele assim, cara, ele não tentou ser igual aos outros, ele tentou ser muito melhor, entendeu? E esse foi a jogada dele, porque os outros, quando caiu o Flutter no mercado, mano, o React Native ainda tava com a Bridge. Parece que já tiraram, estão querendo tirar, não sei. Mas ficou anos nesse negócio dizendo que iam tirar a Bridge, porque com a Bridge ele precisava comunicar direto com o nativo. Então, se o nativo mudasse alguma coisa, tinha que mudar a forma que o React Native trabalhava com isso, sabe? E o Flutter já veio assim, a Bridge, assim, ó, dizendo assim, ó, beleza, ó, se eu precisar de algum dispositivo, algum sensor do nativo, aí eu pergunto lá pro nativo. Se não, se for só a tela, deixa que eu me viro aqui, sabe? E com isso, cara, mano, ele, tipo, deu um salto lá na frente e ele veio com umas outras features muito interessantes, chamada, tipo, uma delas é chamada Hot Reload, que o que é o Hot Reload, mano? É exatamente o que o nome diz, é um carregamento quente, basicamente. Ou seja, quando a gente estava desenvolvendo antes lá com o Xamarin nativo, a gente tinha que pegar, fazer login no aplicativo, ir até a tela que a gente queria fazer a manutenção lá, daí via o erro. Daí, beleza, desligava o aplicativo, fazia a manutenção, abria o aplicativo, logava, tinha que ir navegando toda hora até chegar no ponto que tu queria fazer a manutenção, até o ponto que tu queria ver se a tua correção estava ok, certo? Quando o Flutter veio, cara, o Flutter lançou o Hot Load. Hot Load é o seguinte, tu navega até aquela página e beleza, beleza, o erro tá aqui. Tu começa a programar o erro sem sair daquela página. E ele já vai refletindo diretamente lá, entendeu? Então tu troca o nome de uma string, ele já vai refletir na tela para ti. Tu troca uma função, começa a chamar outra função, ele vai trocar para ti. Começou a chamar uma outra API, ele vai começar a trocar lá direto na tela. Tu não precisa fazer todas as navegações de volta, cara. Mano, quando os caras lançaram isso aí, mano, foi tipo, explodiu a minha cabeça, assim. Então, foi muito incrível, assim, tipo, cara, isso aí, tipo, deu um ganho muito gigante na produtividade, sabe? E isso foi uma das como é que se diz, das novidades, das métricas que a Tencent, que é uma empresa chinesa lá, usou como para ser como é que se diz, o carro-chefe da migração deles, entendeu? Porque quando a gente pensa assim, nossa, é uma empresa pequena migrar um sistema, é fácil, tu pega lá 10, 20 telas, é uma coisa, mas pensa num banco. Caraca, mano, um banco se quebrar a tela, mano, cagou, mano, é tipo, quantos milhões de pessoas estão usando o Nubank hoje, sabe? Imagina eles pegar e apostar numa tecnologia que tava na versão 1.0 no mercado ainda, cara. Então, ele teve que vir com muito estável, certo? Pra essa parte, e o Google tinha que botar a cara a tapa também, sabe? Porque o Google tinha que garantir que o negócio tava funcionando, sabe? E graças a Deus deu certo, né? Não tá aí ganhando terreno à toa. É ufa, mas teve um monte de nego aí que infartou no meio do caminho, né? Imagino. Podcast. Cara, esse vai ser o primeiro podcast que vai dar 1h30. Eu tenho certeza que ninguém vai tirar o ouvido disso aqui, cara. É muita informação. Eu tinha certeza que ia dar. Eu vou ter que ir pro próximo bloco chorando aqui. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente pode esperar do Flutter. Então aqui, que a pergunta é, o Flutter veio para substituir a aplicação nativa no médio e longo prazo? Vocês acreditam nisso? Como a gente pensou um tempo atrás em Web App da vida, Electron, Tauri, vocês acham que o Flutter está vindo com essa pegada? Eu acredito que sim. Se você for dar uma olhada, eu não lembro qual a distribuição, talvez o Beof lembre, mas é uma distribuição do Linux que já está vindo com a interface inicial criada em Flutter. E a facilidade, o negócio é a facilidade que o Flutter traz para você desenvolver qualquer coisa. Então você não fica, por exemplo, preso aos widgets nativos do Android, por exemplo, porque no Android, quem é desenvolvedor Android sabe que é um inferno para você criar uma tela diferente do padrão Material, né? Então, uma animação é possível, claro, mas é muito mais trabalhoso. Então, o Flutter, com essa facilidade de ele trazer o Hot Reload, que você consegue ver exatamente as alterações que você está fazendo em tempo real. Você salvou o container que você colocou, ele aparece lá. Você trocou a cor dele, aparece na hora do teu lado. Então, isso te dá uma produtividade que se você começar a seguir o caminho errado em algum momento, logo você já vê que espera aí, isso aqui tá alinhado errado.
Então aí você já corrige na hora. Isso já economiza vários tempos de debug que você vai ter que ficar gastando depois para corrigir um probleminha bobo que na hora você vendo você consegue resolver. Então, por ele não ter essa barreira com relação à parte nativa, você consegue comunicar o que você precisar nativo. Então, se você quiser desenvolver um pacote nativo, ou desenvolver uma coisa que realmente, ou reutilizar, né, um código que já está feito na parte nativa, como você consegue usar isso, né, consegue reaproveitar. Então, eu acredito que, assim como já está acontecendo, o Flutter vai dominar o mercado aí das tecnologias, não só multiplataforma, mas dos projetos que são focados em uma plataforma só também. Eu acho que a pergunta ela é muito forte, né? Até jogando uma polêmica aí, né? Devia ter sido o momento pimenta, né? Acho que eu errei a hora da pergunta aqui, mas sem laço aí. Mas, por exemplo, a gente sabe que hoje a tecnologia ela é muito difícil de ser extinta, né? Vamos dizer assim. A gente vê hoje linguagens que estão no mercado há 20, 30 anos aí, e, enfim, até hoje sobrevivem, né? Mas eu acho que é muito questão de qual o propósito da aplicação, né? A gente hoje tem diversos também frameworks mobile aí de desenvolvimento, né? Mas o Flutter, por ter diversas vantagens, como a gente já citou algumas aqui, a gente vai falar um pouco mais durante esse podcast aqui, ele se sobressaiu bastante, né? E o lance do nativo também, cara, é um custo muito alto, né? Você ter um desenvolvimento de um projeto nativo. Primeiro que você tem que ter dois times distintos, enfim, um para Android e outro para iOS. Tem bug de um lado, tem hora que tem bug no Android, tem hora que não tem bug no iOS, mesmo tipo, fazendo o mesmo comportamento. Então, cara, é um projeto muito caro, né? Então, tipo assim, se a empresa tiver de fato disposta a bancar um projeto nativo, ela tem que estar muito ciente disso e ela tem que ter um propósito muito forte para ela poder utilizar um app nativo de fato, né? E hoje a gente sabe que o Flutter, ele, como de propósito geral, né, ele é super capaz de atender diversas demandas aí. Então, acho que só botando uma polêmica, mas Não, mas é isso eu acho mesmo, que cara. Para pra pensar, nosso software na TOTUS é cross, em todas as linhas é cross. Você imagina, ó, que se você quiser usar para Windows é tanto, você quer usar para Mac é mais tanto. Os clientes iam bater na gente, né, cara? Óbvio que os caras querem um negócio agnóstico. E eu que programo para cross, sei como é que é, cara. A gente, o QT ajuda muito a gente na camada de interface, na camada de eventos, mas lá dentro, lá embaixo, tem coisa que eu tenho que tratar na mão. Não tem, principalmente no back-end. Aí tem coisa que ele não abstrai pra gente. E aproveitando que eu tô falando disso, o que vocês acham que o Flutter é mais voltado? Pro back ou pro front-end? Ou o bichinho se dá bem nos dois? Cara, o Flutter hoje, mano, é que nem eu falei, como o Flutter ele foi escrito com o Dart, e o Dart ele veio com essa premissa de ser fácil, tanto para quem vem de JavaScript, C Sharp, Java, Web. Isso foi uma jogada incrível da Google, por quê? Porque ela conseguiu unir tanto o pessoal que estava no front quanto o pessoal que estava no back para poder testar, entendeu? Porque o que acontece? Hoje, a gente tem muitos tipos de aplicação, certo? Digamos assim, tu vai fazer um aplicativo que vai comunicar com Firebase. Pô, não tem como tu pegar e colocar a tua regra no Firebase direto. Ou tu vai fazer um aplicativo e vai comunicar com a tua API. Beleza, então o teu aplicativo ele pode ser burro. A gente tem essas duas definições de aplicativo. A gente pode ter um aplicativo burro, ou seja, ele não vai ter regra nenhuma, ele só vai comunicar com a API e a API vai fazer toda a regra de negócio lá. Então ele vai ser um aplicativo burro, ele não vai ter inteligência nenhuma. Ou você pode ter um aplicativo inteligente, que ele vai ter toda uma regra de negócio por trás. Por quê? Porque ele depende de uma API burra, como um Firebase da vida, sabe? Não tô dizendo que ele é burro porque ele é ruim e tal. Não, é porque ele não tem nenhuma regra embutida nele, entendeu? Então, quando a gente viu essa premissa, como é que eu vou dizer, esse comportamento no Flutter, a gente viu que a gente tinha que começar a pegar algumas coisas de back-end também, entendeu? Porque enquanto a gente tá no front, trabalhando só com uma tela, comunicando com o servidor, beleza, é fácil, tu joga qualquer coisa ali, vai funcionar. Porém, quando tu começa a ter uma regra mais complexa e tu precisa ter essa regra no celular, a gente começa a ter essa complexidade, que é a mesma complexidade que a gente teria no back-end, que a gente vai ter que ter uma arquitetura limpa, a gente vai ter, às vezes, implementar um DDD, testes. Então, a gente vai ter tem N tipos de formas de desenvolver no Flutter. E pensando dessa forma, a gente consegue, como é que se diz? Agradar gregos e troianos
entendeu? Por quê? Porque quem tá vindo da web, que só quer fazer tela, ele pode chegar no Flutter e fazer só as telas do aplicativo. E vai se dar bem, entendeu? Por quê? Porque é parecido com HTML, é parecido com JavaScript, tu vai pegando e botando as cores no teu componente, vai botando os atributos ali, e ele já vai renderizando na tela, tu já vai vendo como ele vai ficar, entendeu? Tu não precisa parar e compilar tudo de novo para ver como aquele teu widget vai se comportar na tela, ele já vai interagindo, já vai pegando, ele já vai sendo montado. E para quem vem do back-end, cara, ele vai chegar ali, ele vai pensar assim, pô, eu não quero fazer tela, mas eu acho legal a parte de orientação a objeto, eu quero mexer com arquitetura. Cara, e beleza, e ele também vai se sentir em casa, por quê? Porque o Flutter, o Dart, ele te dá toda essa estrutura de orientação a objeto, tu consegue trabalhar de forma funcional com ele também. Então, ele meio que agradou tanto o pessoal do front quanto o pessoal do back, entendeu? E daí, beleza, assim, nossa, eu tô no back-end aqui, eu quero fazer um aplicativo, só que eu não quero ir pro Flutter lá porque eu não sei fazer telas, eu não sei HTML. Pô, tu vem pro Flutter, tu vai ver que a forma que tu faz uma tela no Flutter é basicamente como tu popula um objeto. Tu vai botando um objetinho dentro do outro, um objeto chamando o construtor do objeto, passando outro objeto para dentro, e tu monta uma tela. Então não é difícil, entendeu? Para quem vem do back. E pro front é a mesma coisa, cara. Tu vai vindo lá do web lá e tal, vai ter o HTML, vai ter as divs, só que no Flutter a gente muda o nome das coisas e são nomes mais, como é que se diz, mais fáceis para quem tá começando. Por quê? Na web a gente tem uma div, tem um span, tem, sei lá, não lembro mais, que faz tanto tempo que eu não mexo lá, mas beleza, tinha uns nomes que eu achava meio estranhos. No Flutter tu vai chegar assim, beleza, eu preciso desenhar um texto na tela. Como é que eu desenho um texto na tela? Pô, tem um carinha lá, um componente chamado text, que tu vai passar um text e vai passar o texto lá dentro. Pronto, já tem um texto na tua tela. Eu quero botar uma coisa, uma cor em volta desse texto. Então, beleza, eu posso ir lá e botar um colored box, ou seja, uma caixa colorida. E, cara, ele já vai montando, entendeu? Então ele é muito mais simples, entendeu? Tu só vai compondo as coisas da mesma forma que quando a gente começou a falar de Flutter, a gente dizia que era como se fosse um Lego. A gente vai botando uma pecinha dentro da outra, até que a gente monte uma tela ou um sistema inteiro, cara. Então, mano, o Flutter hoje, ele agrada tanto o pessoal do front quanto o pessoal do back. Mano. Então, a gente consegue utilizar o Dart, a linguagem de programação, no back-end. Isso é perfeito, funciona. Mas eu acredito que essa parte vai demorar para crescer tanto quanto o Flutter. Porque o Flutter ele já está com os objetivos bem firmados, com uma estrutura bem robusta. Agora, o problema do Dart no back-end é o mesmo de quando o Dart estava competindo com JavaScript no front-end. A gente já tem ferramentas muito mais robustas e muito mais trabalhadas, com vários pacotes que conseguem facilitar o nosso trabalho no desenvolvimento do back-end. Vários conteúdos também relacionados a a utilização da ferramenta no back-end. Então, eu acredito que o Dart, se ele crescer no back-end, vai ser no sentido de a galera que usa Flutter conseguir também construir um back-end. E aí você conseguir utilizar o mesmo desenvolvedor, talvez, para brincar um pouco no back-end, depois no front-end. Só que o próprio Flutter, a estrutura, como o Bill falou, ele é um toolkit, então ele é uma porção de ferramentas para você construir o front-end. Isso você não consegue fazer o back. Então, ou seja, hoje tu consegue fazer um back-end com Dart, mas não é o foco principal, sabe? Então, todas as coisas que a gente vê de evolução no Dart, que a cada versão tem coisas novas e tal, é muito mais focado pro mobile, sabe? E interessante também que, por exemplo, igual o JavaScript, né, nós vemos vários frameworks server-side já hoje, né? E também tanto para front-end quanto para back-end, vamos dizer assim, né? E hoje o Flutter, de fato, ele não tem esse foco, né? A gente não vê isso ainda. De fato, muita gente ainda também tem a ideia que fala, Flutter é Dart, é tudo junto ali, é tudo a mesma coisa. Então, acaba que essa visão, de fato, ainda não está consolidada mesmo do Dart, o poder que ele tem também, né? E, às vezes, também não é o propósito deles. Né? Exatamente, que eu ia falar de propósito, cara. Se você quer ser bom em tudo, você acaba não sendo bom em nada. Talvez seja esse o foco que eles deram. E você tem, cara, o Rust, o próprio Golang da Google, de repente, é uma puta de uma opção para back-end. Vamos falar de Python, cara. Tem coisa que realmente já está mais consolidada no back-end. Eu já tinha essa visão, mas eu achei legal trazer esse assunto aqui, porque eu tinha certeza que ia trazer
uma polêmica. Eu falei, vamos ser bom naquilo que a gente é bom. Inclusive, vocês acabaram até atropelando, que a minha pergunta era justamente sobre os widgets, se eles eram fáceis ou difíceis de desenvolver. Você já deu a dica que realmente é fácil, mas se quiser complementar alguma coisa aí, fica à vontade. Não, eu queria falar que, tipo assim, que hoje a gente tem, no mercado, na verdade, as pessoas têm uma cobrança bastante de tu usar uma stack pra tudo, sabe? E eu já meio que perdi isso aí, tipo, essa mentalidade quando eu tava lá no Xamarin também. Eu usava back-end com .NET, eu queria fazer as telinhas mobile com .NET, eu queria fazer meus joguinhos com .NET lá com Unity. Era tudo Blazor. .NET. Era Blazor pra fazer as telas na web. Cara, eu queria tudo com .NET. Só que daí chega um ponto que tu assim, pô, tu usa tudo, mas talvez para te fazer um aplicativo no mobile seja melhor tu usar um Flutter, no back-end, pô, tu usa um .NET. Ah, eu quero fazer joguinho, eu uso um Unity com JavaScript. Ah, eu quero trabalhar com IA, vou usar um Python. Cara, é interessante tu sempre focar na tecnologia que resolve melhor o teu problema, sabe? Não adianta querer fazer tudo com uma só, que uma das partes vai ficar torta, entendeu? Imagina uma mesa que tem 4 pernas e tu quer que seja todas a mesma madeira, só que daí, tipo, uma das pernas vai ficar quebrada. Não tem como deixar tudo sempre igual, entendeu? É cada macaco no seu galho. Também sou dessa opinião. Exato. Bem isso. Mas só um complemento. Eu já cheguei a brincar com Dart no back-end. Inclusive, eu consegui fazer publicação em serverless. Então, ele dá para fazer. Você consegue escrever do mesmo jeito que você escreve ali no Flutter a lógica, né? Que aí você não usa os componentes do Flutter, só o Dart. Você consegue fazer no back, mas eu acho que é mais para brincar mesmo, porque você utilizar na vida real isso acaba ficando sem suporte. É possível, assim como é como se você tivesse fazendo um exercício mental para ver o que dá para encaixar. É como se você fizesse uma aplicação sem back-end lá no front. Você vai ter que fazer a mesma estrutura que você faria no back-end. Então, eu não sei o quanto que isso é um ganho, mas, por exemplo, a pessoa pode desenvolver tudo no front, nessa estrutura, e aí você consegue beleza, é isso mesmo, a regra aqui do aplicativo ela está consolidada, talvez no momento que você está fazendo um MVP, é isso mesmo. Aí você só copia aquilo e joga para um back-end, sabe? Isso é possível. E também o que traz de vantagem de você utilizar a mesma tecnologia é você conseguir ter pacotes que os dois conseguem acessar. Então, você não precisa replicar a classe que você tem do retorno do objeto no aplicativo, você não precisa replicar na linguagem do back-end. Você usa só num pacote e você consegue utilizar o mesmo pacote nos dois. Mas eu acho que o pessoal hoje já está acostumado a lidar com esse problema, né? Então, acaba não sendo um problema tão grande para a pessoa ir lá e migrar um back-end para Dart, sabe? Não faz sentido. Bacana, bacana. E aí, quando você vai para o back-end, você tem que pensar em multithread, em Elastic, em segurança. Realmente, aí a conversa é um pouco diferente. Vamos manter cada macaco no seu galho, como eu falei, que acho que é legal. Mas agora, cara, eu tenho que provocar vocês, cara. O Momento Pimenta é o que a galera pede aqui, cara. E eu sei que tem uma treta aqui falando de null safety em relação ao Flutter. Quem que pode falar um pouquinho pra mim? Rapaz, assim, aí foi um tempo bem difícil. Pra gente que tava acompanhando o Flutter, nossa. O null safety, na verdade, é que o Flutter, o Dart, né, ele não tinha... não tinha proteção contra nulo. Então, o padrão de todas as variáveis que você criava era nulo. Isso que é o não null safety. E eles apresentaram a ferramenta dessa forma pra gente. Então, a gente construiu um monte de coisa em cima desse non null safety. E depois eles chegaram com uma versão... Claro, eu acho que em qualquer tecnologia a gente vai percebendo que a falta de ter uma segurança de nulos faz a gente ter que gastar muito mais tempo pensando em como cuidar da variável não estar nula, né? Então a gente tem que ficar tanto gastando tempo pensando quanto escrevendo código, validando. Se isso for nulo, faz uma gambiarra aqui. Se não for, aí você continua, sabe? Então... Outro motivo que eu odeio um C++, só para dar um toque. E esse no safety, ele é um problema. Só que o problema de terem colocado... O que o pessoal viu como problema do no safety no Flutter
foi o fato disso não ter sido apresentado desde o começo. Então isso quebrou diversas aplicações. Era impossível você ter uma aplicação com umas 3 telas, pelo menos, e não ter que fazer um monte de alteração e alterar todos os seus packages e alterar um monte de coisa. Então, foi um pouco difícil. Não é difícil, é muito repetitivo. É o que a gente costuma chamar de trabalho de corno. E é o que... Por isso que o pessoal ficou bolado, porque não funcionava mais os cursos. Então, todos os cursos que foram feitos antes do Safe não funcionavam, ficaram todos desatualizados. E aí a galera, tipo, ficava menos professor. E aí, eu tô tentando fazer isso aqui, não funciona. Como que faz? Aí uma galera refez os cursos, outra galera só cancelou. Outra galera se suicidou e... cara, Jesus. Mas o pior é que assim, ó, a Google, cara, ela entregou o não no safety, certo? Só que, quando a gente tava começando, a gente vinha do Java, a gente vinha do C# e isso era padrão lá, sabe? Esse foi um dos maiores problemas, assim, quando eu vim pro Flutter mesmo, era que eu botava um boolean lá e meu boolean era nulo, cara. E dava muito erro, toda hora dava erro de nulo por causa do meu boolean que era nulo. É o boolean quântico. Mano, porque no C# o boolean já começava como falso, não tinha esse negócio de você tá nulo pro cara, sabe? E um monte de gente veio pra cá e daí teve que aprender a programar dessa forma, sabendo que o boolean podia ser nulo, que agora qualquer coisa que criasse era nula, a não ser que você setasse um valor. Beleza. E daí passou 2 anos, eu acho, 2 anos e pouco, e eles falaram, beleza, agora isso aqui é diferente, agora ele vai ser igual ao C#, o boolean, se tu quiser setar um nulo pra ele, tu vai ter que ir lá e dizer assim, ó, botar um interroga e dizer, esse cara aqui vai ser nulo, eu vou cuidar disso. E cara, pensa em, muitas aplicações, quantas aplicações tinha em 2 anos no mercado? Era muito grande. E outra coisa, eles obrigaram a todos os packages se atualizar também, entendeu? Tu tinha um package lá que tava na versão no safety, se teu projeto fosse no safety, tu não conseguia rodar aquele package. E daí tu ficou refém, entendeu? Se o package não migrou, tu não conseguia migrar a tua aplicação também. E daí tu começou a ficar refém de muito package, cara. Jesus. Cara, só complementando, só pra sacanear, a Google adora fazer isso, né? Porque ela fez igualzinho com o AngularJS pro Angular, né? Se a gente parar pra ver. Que eu perdi uns 3 amigos nessa migração que os caras desistiram da vida. Só que no Angular foi um pouco diferente, porque eles simplesmente falaram, esquece o AngularJS, agora Angular. Já era. Mas vocês tiveram que reescrever 40%? Tiveram, mas pelo menos não tiveram que jogar fora, né? Eita, Google. Só que um detalhe que o Belfo não levantou é que logo depois eles já lançaram a compatibilidade entre a versão não no safety e a versão no safety. Então, eu quero migrar meu projeto. Ele tem 70 packages. Eu consigo migrar o projeto e continuar utilizando esses packages que não são no safety. Alguns vão dar problema, os que usam coisas específicas, né? Mas boa parte deles você consegue utilizar. Tanto que tem uma aplicação lá que está usando um package que nunca mais lançaram atualização e não é no safety package. Mas eles demoraram, cara. Eles demoraram pra lançar a versão compatibilidade, velho. E aí, Nossa. Por isso que a gente chorou, todo mundo chorou. Mano. Eu tava tirando, tadinho, José se matou e não precisava. Mas uma coisa legal também, eu acho que vale a pena ressaltar, né? Mesmo, acho que o David ilustrou bem com o trabalho de corno aí, porque, cara, de fato é uma puta refatoração que os caras têm que fazer, então, assim, trabalhão. Mas pensando hoje, as aplicações que começam hoje, a segurança que traz para o programador hoje é algo, assim, muito bom, né? Que é algo que já está bem consolidado nas outras linguagens e tal. Então, pensando em projetos que startaram depois da implementação do NuSafety, de fato é uma feature, assim, sensacional para a linguagem também, né? Nossa, eles reduziram 30% do APK, velho, quando eles lançaram o NuSafety ali. Então, todo mundo queria ir pro NuSafety justamente por isso, entendeu? Porque o APK do Flutter, cara, ele... um dos problemas que a gente via antes no APK do Xamarin lá era 16 MB, cara. Tu não tinha feito nada, botou um texto na tela, 16 MB. Depois ia subindo aos pouquinhos. O Flutter, quando ele veio, ele era 9 MB, então ele já era mais competitivo porque ele era 9 MB só, sabe? E daí quando lançou no Safety, cara, agora eu acho que é 6.9, se não me engano, o tamanho mínimo dele, sabe? E, cara, todo mundo queria botar 6.9 nos aplicativos, ninguém mais queria, ter um carinha com 10 MB lá, não, todo mundo queria, e daí começou aquela guerra, sabe? E daí o pessoal batia de frente com o pessoal que fazia package, mas o pessoal que fazia os packages dependia de outros packages, cara. E acabou que virava uma corrente, entendeu? Por isso que foi foi uns meses ali de sofrimento, cara. Jesus amado, cara. É isso.
Falar disso já foi um momento pimenta para um podcast inteiro, cara. Eu confesso que do que eu pesquisei de Flutter, eu não tinha lido que isso aí, a treta tinha sido tão grande, não. Acertamos na veia aqui no assunto. Vamos falar um pouquinho de futuro, né? A gente tem que falar de futuro de ferramenta. Então a gente vai falar aqui, o que vocês acham que os frameworks que a gente tem hoje, tanto mobile quanto HTML, vão ter essa carona aí meio cross de pensar num single code base para migrar alguma coisa do mobile pro desk, pro web também? Vocês acham que alguém tá indo nesse caminho igual o Flutter? Eu acredito que, claro, ferramentas novas vão sendo criadas a todo momento, né? Mas eu não conheci ainda nenhuma que começou nesse mesmo core de renderizar as coisas, sabe? Porque é uma construção complicada, é uma construção demorada, né? Porque da onde você tem o desenho na tela, até você ter um framework que você vai colocar lá, scaffold, vai aparecer o scaffold lá, é uma estrutura bem complexa e demorada para produzir. Então, eu acredito que o pessoal vai acabar pegando carona no Flutter. Mas isso não... Eu acho que vão aparecer outras tecnologias que seguem essa mesma linha, e eu acredito que esse seja o futuro. As tecnologias não sendo mais necessariamente vinculadas à plataforma, mas sim livres para conseguir serem utilizadas em qualquer plataforma. Exato. Eu acho que vão surgir novas plataformas. Se eu não me engano, o React Native, se eu não me engano, já estava estudando alguma coisa disso, de começar a usar o Skia também para fazer os próprios widgets dele na tela. Mas aí eu não lembro direito se era mesmo, mas se eu não me engano é o React Native que estava fazendo isso. E eu acredito que um monte de empresas, ou eles vão começar a usar o Skia, ou eles vão criar um Skia para eles, entendeu? Um motor gráfico para renderizar as coisas, para não depender da parte nativa, sabe? Que essa ideia foi muito boa, sabe? Tipo, tu não depender de, sei lá, do nativo, assim, porque o que acontece? O nativo pode atualizar, mas tu não precisa atualizar o Flutter, entendeu? Porque o Flutter já faz o desenho da forma que ele quiser, sabe? Esse é um problema que o pessoal do React Native tem, né? Se o Android atualizar, você não consegue utilizar o layout novo do Android. Você tem que atualizar o React Native, a engine do React Native, tem que atualizar, aí você tem que atualizar ele no teu projeto para conseguir utilizar aquele layout novo do Android que saiu. Esse é um detalhe foda. Isso é meio engessado. Eu só vou abrir um parênteses aqui para quem não conhece o Skia. Ele é o motor de renderização do Blink, que é o motor de renderização do Chromium. Que aí todo mundo que era do Chromium, como o Chrome, o Opera, o Edge, usam. Então é uma maneira de você desenhar em tela como se fosse shape mesmo, igual os meninos falaram. Vou desenhar um quadrado, vou permitir que digite um texto aqui, vou pegar o evento de teclado para desenhar o texto. Então o Skia é a forma mais pura de você renderizar componentes em tela. Porque vocês falaram bastante do Skia e tem muita gente que acaba não conhecendo, porque isso é lá o porão do Chromium, né? Podcast. Vamos pro arrebento, vamos falar de Clean Dart aqui. Quem pode falar um pouquinho aqui pra gente disso? O que é o Clean Dart, velho? O que acontece? Tipo assim, quando a gente começou lá atrás, mano, a gente tava só usando Flutter. Que nem a gente falou, a gente tava fazendo coisas burras, entre aspas. Por quê? Porque a gente tava usando a API que já tava pronta, a gente tava, tipo, usando a API de terceiro. A gente não tinha uma API nossa, a gente só usava e garantia que a API estava funcionando, beleza, está funcionando. A gente só tinha a nossa tela e tinha o nosso controller que comunicava com a API e tudo funcionava. Cara, muitas aplicações hoje continuam dessa forma, porque tu não precisou evoluir, tu não precisou ter tipo, nossa, vou fazer um aplicativo com uma arquitetura gigante. Por quê? Porque tu só vai comunicar na tela. Que a gente pensa hoje, tipo, que a gente tem que usar uma arquitetura gigante para qualquer coisa, né? Mas, não sei se agora, mas até um tempo atrás, o próprio Stack Overflow, cara, era só lá um projetinho simples, cara, não tinha toda uma arquitetura gigante de um monte de projetos e microserviços para sustentar tudo, sabe? Era só um serviço lá e funcionava, sabe? Funciona bem, todo mundo usa. E no Flutter, exato, e no Flutter foi a mesma coisa. A gente começou tudo com bem pequenininho, só que começaram a surgir necessidades de a gente ter que começar a validar do nosso lado do front, porque o back-end não estava validando nada, digamos um Firebase, um Hasura da vida, que ele só vai te fornecer os dados, entendeu? Então a gente se obrigou a puxar essa responsabilidade para o mobile. E o que acontece? A gente teve que procurar como que o back-end fazia para validar as coisas, como que ele trabalhava, e a gente pegou e trouxe uma arquitetura limpa, que a gente se baseou no livro lá do Clean Architecture,
E a gente fez essa proposta e um monte de gente achou, pô, legal, beleza, vamos começar a usar dessa forma. Que, cara, basicamente é o que a gente vê no livro. A gente vai ter uma camada de view, que vai ser onde vai ficar nossos controles, nossas telas. A gente vai ter uma camada de domínio, que ficaria os nossos casos de uso, repositórios, entidades. E a gente vai ter uma outra camada, que seria a camada de externo ou data sources, que vão ser os caras que vão comunicar com o back-end. E daí tu pergunta, pô, mas por que eu preciso fazer tudo isso de camada? Poderia comunicar ele assim e seria muito mais fácil. Porque a gente trazendo essa complexidade do back-end, a gente conseguiu também entender as vantagens de trabalhar dessa forma. Por quê? Porque agora a gente tem uma view desacoplada e a gente tem também uma parte de data service, que seria a parte de comunicação com o servidor, desacoplada. E a gente tem o nosso domínio, que fica toda a nossa regra de negócio. Então, a gente vai fazer uma regra de negócio bem feita, beleza, testadinha, pô, legal, tá funcionando. E agora a gente fez as nossas telas. Cara, a gente não precisa ficar validando na tela se o campo tá nulo, não sei o quê. Por quê? Porque o nosso domínio já garantiu que isso vai estar ok. E daí, outra coisa que a gente tem bastante é que vira e mexe na tela, a gente quer usar um package diferente, a gente quer usar, sei lá, um carinha que faz um gráfico bonito na tela, ou a gente quer trocar, sei lá, a forma de gerenciar estado da nossa tela. E, cara, agora a gente consegue fazer isso muito fácil. Por quê? Porque isso aqui não tem dependência na nossa regra de negócio. Por quê? Porque o nosso domínio, ele só vai ter Dart ali. Ele não vai depender de nada de outros lugares. Então a gente consegue pegar e mudar toda a nossa tela e a nossa regra de negócio vai continuar funcionando. E da mesma forma, a gente pode ter um data source lá que vai comunicar com a API. Beleza? Agora a gente resolveu que não vai mais usar aquela API, vamos usar agora um Firebase. A gente só vai lá, tira aquele data source, coloca um data source, comunica com o Firebase e continua retornando as mesmas entidades que a gente tinha no nosso domínio. E nossa aplicação vai continuar funcionando sem quebrar nada, entendeu? Então a gente consegue, tipo, acoplar e desacoplar de um back-end com o outro de uma forma muito fácil hoje, sabe? Então isso trouxe uma vantagem violenta, assim, quando a gente começou a aplicar isso nos projetos. E não só desacoplar, na verdade, essa estrutura, uma das vantagens dela também é que a gente consegue se blindar de problemas que acontecem no back-end. Então, por exemplo, porque costuma ter uma briga, né, entre a galera de front-end e de back-end nas empresas. Porque o pessoal do front quer uma API de um jeito X. O pessoal do back chega e fala, não, eu não vou fazer desse jeito, senão eu vou ficar 3 semanas para fazer esse bagulho. Então, você vai utilizar essas 5 APIs aqui para você conseguir uma informação que é o nome do usuário, tá bom? Você vai fazer essas 5 requisições e é isso. E quando a gente tiver tempo, a gente vai lá e constrói para você. Então, o que acontece? O front-end fica todo bugado e lento por conta disso. Só que se o desenvolvedor front-end não tomar cuidado, ele incorpora essa regra de 5 requisições na aplicação dele. Então, depois quando o back-end, beleza, consegui fazer a API que você precisava aqui, pode migrar para ela. O cara não vai conseguir, porque ele acoplou aquilo. Então, na verdade, o Clean Architecture, a ideia dele é justamente fazer isso, né? Que o Buff explicou. Você conseguir separar as coisas que são do negócio, o que é realmente a regra da sua aplicação, e o que coisa... que é mutável, que é coisa que não está no teu controle e que podem mudar. E aí você, fazendo desconectando isso, você consegue trocar essas coisas e dar manutenção, né, nessas ferramentas que você estiver utilizando externas com mais facilidade. E aí eu acho que é o maior ponto do que trocar, por exemplo, de um back-end para o outro, porque isso é muito difícil de acontecer. Acontece, mas com pouca frequência. O que mais acontece é isso, de a gente acabar precisando buscar uma informação que no web, o web faz várias requisições porque a estrutura de telas dele é diferente, ele vai acessando outras telas, e no app que a gente quer uma tela só com a informação de 5 do outro, não tem. E aí que começa a entrar esses problemas. Então, a gente consegue começar a desenvolver mesmo sem a API estar 100% redonda pro app. E, cara, eu ainda cito, acho que foi bem bacana aí vocês entrarem nesses pontos, né? A questão também do que a gente citou lá no início em relação ao acolhimento do framework como um todo para o pessoal que é de back-end, né? O pessoal que é muito acostumado a trabalhar com back-end, a maioria dos projetos hoje já tem Clean Architecture, já tem DDD, então acaba que o cara já vê isso, cara, num projeto Flutter, né? Ele já se empolga também, né, em querer estar participando do projeto, enfim. E mesmo a gente sabe que o Clean Architecture também ele tem um boilerplate
Ele deixa o projeto bem, bem inchado, né? Mas é por um bom motivo, né? E eu acredito mesmo até por ser assim, a gente implementar de fato um padrão de projeto dentro do Flutter, né? Querendo ou não, a forma que a gente estrutura, principalmente pelo formato dos widgets, né? Eu acho que tende a ser um código, se a gente não tomar cuidado, né? Tende a ser um código mais confuso, né? E acaba a gente estabelecendo um... Ele guia a gente, né, para isso. Parece que porque a gente usa a mesma linguagem para construir a tela e para construir a regra de negócio. É como se ele falasse a todo momento: você não precisa criar um arquivo só para colocar aquela regra, joga aqui na tela mesmo, não tem problema. Aquela vozinha do capeta, né? E já quase não tem treta do back pro front-end, né, cara? Já vi nego chegar armado lá no pessoal do back. Falei, tem certeza que você vai trocar essa API? Só perguntinha básica aqui. Tem várias tretas. E o pior é que no Flutter a gente viu bastante bem diferente, entendeu? A gente já viu o pessoal do back vindo a dica de como a gente melhorar o código no front, cara. E outra coisa que é interessante também é que a gente consegue conversar no mesmo nível, não é mesmo nível, mesmo padrão, entendeu? Então, se eu estiver falando de usuário no aplicativo, provavelmente também vai ter uma feature lá, um módulo lá no servidor que também é de usuário, entendeu? Se eu estiver falando de, sei lá, produto, lá também vai ter produto. Então, tu vai conseguir falar, tipo, quase a mesma língua, sabe? E os dois se entendem. E, cara, é muito da hora, mano. E esse negócio que eu falei de back-end vir falar, a gente falou com o pessoal do back-end de .NET pra gente conseguir estruturar realmente, fazer o Clean Architect ficar redondinho, entendeu? Porque não adiantava a gente querer pegar e botar coisa da nossa cabeça, porque a gente era desenvolvedor mobile, sabe? Então a gente foi lá falar com os caras do back, já que a gente tava trazendo essa cultura do back pro mobile. E, cara, sério, foi uma conversa muito legal, velho. A gente conversou muitos dias, teve que fazer muitas reuniões pra conseguir chegar a dizer assim, pô, legal, isso aqui funciona no mobile, isso aqui não funciona, sabe? Eu só queria levantar um ponto aí pra galera que não conhece o Clean Dart e já tá pensando, porra, eu vou aplicar isso aqui agora em todos os meus projetos. Calma aí, segura, porque assim como o Guilherme falou, ele tem bastante boilerplate, então vai ficar um projeto bem cansativo e muito mais complexo se ele não precisar. Então, geralmente, quando eu vou construir uma aplicação, se ela tem intenção de ficar gigante, aí eu já começo com um padrãozinho com Clean Architecture. Agora não tem a intenção agora ainda, ou vai demorar muito tempo para ela ficar grande. Ou é um MVP. Não faz sentido você fazer um Clean Architecture, porque você vai demorar muito mais tempo para escrever o código, é um código mais durável, mas a ideia do MVP não é ficar com um código durável, é você provar um conceito. Então, primeiro analisa o teu projeto, analisa qual que é a ideia do crescimento dele e quanto tempo, e se a intenção for você trabalhar com mais de uma equipe nesse mesmo aplicativo, porque aí se você vai precisar de mais de uma equipe é porque o negócio vai ficar grande. Então aí você já começa a aplicar. Então estuda bem o Clean Architecture, compra lá o livro do Uncle Bob e veja por você mesmo primeiro a ideia do Clean Architecture para depois ver o Clean Dart. Porque aí você vai ver que a gente faz algumas separações que o livro não diz, para conseguir aplicar no mobile. Então, a gente colocou a ideia, tem tudo lá no GitHub do Clean Dart, e aí a galera foi contribuindo, e hoje a gente chegou num padrão que, ao meu ver, aquele padrão a aplicação médio e grande porte, acaba sendo obrigatório utilizar uma padronização daquela, senão fica muito bagunçado e muito difícil de um desenvolvedor pegar o código e não sentir já como um código legado, sabe? Acabou de construir. Esse é o problema quando o negócio fica grande. Então esse cara devia ter uma tarja vermelha, né? Use sob sua conta e risco, né? É mais ou menos isso, né? Gostei de ver. Era outro momento pimenta. Eu nem pensei nesse aqui no momento pimenta, já acabou virando. Agora eu vou falando um pouquinho de futuro, cara. Fala pra mim, o pessoal que vem aí do Vue, do Svelte, React, Angular, o pessoal quer migrar pra uma tecnologia melhor e ouviu a gente falar de Flutter, obviamente vai pensar. Vocês acham que eles vão conseguir se adaptar rapidamente ao Flutter? Cara, o que a gente mais vê é pessoal vindo de outras tecnologias. Dificilmente a gente vê alguém começando do zero com Flutter, sabe?
Normalmente o pessoal já vem, tem bastante gente do Svelte, o pessoal do Delphi, cara, tá vindo bastante também. É mesmo, Delphi, cara. Eu dei até aula de Delphi, cara, agora. O pessoal Isso do pra mim é Delphi. novidade. Ainda tem bastante gente usando o Delphi? Confesso que eu tô meio afastado desse mundo. Cara, eu também tô bem afastado, cara. Eu Tem uma trabalhei com galera. Delphi 7, cara. Ainda tem uma galera. Cara, na minha opinião, foi a melhor linguagem de programação que fizeram, cara. Mas quando a migração desastrosa que eles fizeram pro Linux, eu acho que destruiu uma baita de uma ideia, cara. Porque a ideia deles era espetacular, cara. Eu lamentei muito sair do Delphi. Era algo parecido com o próprio Visual Studio, né? O Visual Studio é uma ferramenta, é uma mãe, né? Ele chega assim, pode escrever o que você quiser que eu arrumo pra você. Ele faz isso. E o Delphi era tipo isso, né? Eu cheguei a brincar um pouquinho com o Delphi no começo da minha carreira, mas não cheguei a trabalhar de fato com Delphi. Só que eu conheço gente que trabalha e Delphi hoje gera até aplicativo, cara. E outras coisas também, a gente vê bastante pessoal do nativo vindo pro Flutter, só que às vezes a empresa, sabe, ela fica meio com o pé atrás, porque, nossa, a gente tem um projeto aqui que tem 10 anos aqui na empresa, não tem como pegar e migrar tudo pra Flutter. Cara, o Flutter, mano, tu não precisa pegar o projeto inteiro e já fazer rodar em Flutter. Cara, tu consegue criar um módulo em Flutter e botar só um pedacinho, digamos, dele lá no projeto e vai rodar, sabe? Então tu não é obrigado a migrar tudo de uma vez só, sabe? Isso foi uma das jogadas muito boas, assim, do Flutter também, tu conseguir, tipo, ir migrando partezinhas, até que chegou uma hora tu já migrou tudo e já era. E o teu usuário, às vezes, ele nem sente isso, sabe? A ideia é essa, né? O usuário não sente. O Flutter, ele trouxe essa facilidade de migração, diversas maneiras de você fazer a migração. Então você consegue ou criar um projeto Flutter e jogar todo o seu nativo lá dentro, você consegue deixar o projeto do jeitinho que ele está e só criar um módulo Flutter e utilizar dentro do seu projeto. Você consegue criar hoje uma página web com Flutter e aí usar um WebView lá no teu aplicativo. Então, tipo, claro que esse não é recomendado por ninguém, né? Mas dependendo da situação, né? A galera faz. Então, facilita. E como a gente disse antes, a linguagem ela é muito semelhante à maior parte das linguagens hoje do mercado. Ela é muito... o framework ele é simples de você aprender. Eu acho que o único detalhe que acaba atrapalhando o pessoal, depois de algumas semanas brincando com Flutter, é o próprio ciclo de vida dos widgets, né? Que é uma coisa muito específica do Flutter. Ele funciona daquele jeito, eu não vi em outra tecnologia, mas eu vejo a maior parte da galera sofrendo em como funciona, tipo, quando que um widget morre, quando que ele é criado, o que é árvore de elementos, o que é árvore de renderização, como que isso se comunica, o código que eu quero criar uma variável aqui, eu posso criar no build? Não pode. Aí o pessoal não sabe o que acontece, para que serve o build, né? Porque ele tem essa facilidade de você só escrever um container e aparecer na tela. Você não precisa necessariamente entender essa estrutura para começar a desenvolver com Flutter, mas para continuar desenvolvendo com Flutter, você precisa entender, senão você vai cagar bastante aplicação aí de empresas. Nem tudo são flores, né, cara? É óbvio, né? Você quer tirar o melhor de uma ferramenta, tem que aprender a usar ela, né? Ou o cara vai pegar uma chave de fenda e tentar pregar um prego com ela, né? E aí, acho que vai da boa vontade do dev, já falar, agora eu vou parar, vou estudar, vou ver exemplos. Cara, e a gente pega, cara. Tem a comunidade de vocês, tem informação pra caramba, tem vários vídeos no YouTube. Cara, acho que hoje só não aprende quem não tá com vontade de aprender, né? Eu já cheguei a entrar em projeto que o cara era desenvolvedor Java e aí ele desenvolvia igual Java. Só que tem um monte de facilidade lá no Flutter que ele não conhecia e nem queria conhecer. Então ele escrevia do jeito que ele sabia, que ele fazia no nativo, e aí começava a surgir uma porrada de problema por conta do ciclo de vida dos widgets. E aí, só que esses problemas só se tornam o problema completo depois de um tempo que aquilo já está enraizado. Então, resolver aquilo é complicado. Então, dá para você usar Flutter do jeito errado e cagar a aplicação. Esse é um problema quando a linguagem é muito genérica, cara. Porque aí o cara vai botar a culpa na linguagem, quando na verdade ele não estudou, como eu comentei, né? Fala, cara, eu dei um run aqui, o bagulho rodou, devia estar funcionando certo, mas o cara não usou o melhor da linguagem, né? Aí não dá pra falar nada. Isso acontece bastante também porque o Flutter,
desde o início ele meio que te induz a usar packages, entendeu? Ah, eu não sei fazer um grid view. Ah, beleza, então vou procurar um package para fazer um grid view para mim. Daí o package vai lá e diz assim, coloca esse cara aqui e coloca um texto. Pronto, agora tem um grid view na tela com os campos, tudo lá. Eu digo assim, porra, é fácil. Sim, mas o cara que fez o package lá, mano, o cara se quebrou para fazer. E que nem o Devon falou, nem sempre o cara que fez o package lá, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele fez um package que resolvia o problema dele naquele momento, certo? Porque hoje, para te fazer um package, cara, tu não precisa ser uma empresa, só tu vai lá, dá botão direito, criar package e publica e já tem um package lá, entendeu? E isso é uma das coisas mais preocupantes do Flutter, sabe? Porque eu lembro lá atrás, todo mundo incentivava, usa package para isso, package para aquilo, package para aquele outro, e o pessoal começou a ficar viciado em package, sabe? E muita gente agora não sabe Flutter às vezes, sabe? Não sabe como fazer as coisas com Flutter puro, assim, sabe? Sério, Cara, mas não. isso tá acontecendo com muitas linguagens, se você parar pra ver, né, cara? Não é uma coisa que é só do Flutter, não. O open source é uma maravilha, cara. Eu acho que é uma benção da tecnologia. Mas tem nego que nem você falou, cara, que não sabe programar. O cara sabe fazer copy-paste e bota lá, tá com o que eu quero, mas não consegue ver inteligência por trás do negócio, né? Tem package no Flutter que ele tenta... entre aspas, né, grandes aspas, reescrever o que o Flutter faz da maneira padrão. Então, na verdade, o cara começa a mudar o nome dos métodos e fazer, tipo, tudo que o Flutter faz, só que com nomes diferentes e às vezes até funcionando de maneira diferente. É o que acontece. Se o cara começa, logo que está começando com Flutter, pega uma ferramenta dessa, um package desse, ele não vai saber desenvolver Flutter. Se ele for para uma vaga Flutter que não usa aquele package, ele não vai conseguir fazer nada. Então, tem muita gente hoje que está caindo nessa. Tem uns packages que estão fazendo isso. Então, e aí a pessoa fala, não, eu sei Flutter. Só que aí você pede para a pessoa fazer um aplicativo com 2 telas que faz requisição para API, e ele só consegue com aquele package. Sem o package ele não sabe, sabe? E acontece assim, ó, que nem eu falei, tipo, tu desenvolve um package, cara, o cara que desenvolve pode desenvolver do jeito que ele quiser, resolve o problema dele, beleza, só que nem sempre da forma que resolveu é a melhor forma para resolver o teu problema, sabe? E acaba que tu não sabe como resolver, tu não olhou como o package fazia aquilo, e às vezes tu tá desenvolvendo há, sei lá, 3 meses, 1 ano com aquele package, e tu fica dependente dele, entendeu? E se dá qualquer problema nisso, mano, tu não consegue resolver, por quê? Porque tu depende que aquele cara resolva o problema, sabe? Mas nesse ponto aí, só para complementar, para a gente não passar o assunto, nesse ponto aí, tem um detalhe que ajuda, que o fato do código estar aberto, você consegue fazer um clone do código do cara, mesmo se ele deletar o GitHub, você consegue baixar no PubDev. Então, você consegue pegar aquele código, mudar e fazer a chamada para o package ou direto por diretório, né? Ou para um GitHub seu, por exemplo, você subir. Então, ele abre a porta, só que, tipo, se o cara tá usando o package, geralmente ele não sabe fazer aquilo. Exato. Então, aí... Ele não vai conseguir corrigir também. Exatamente. É o que eu ia falar, o cara vai parar, putz, agora eu vou ter que pensar, como é que eu faço? Tem esse problema. E o pior, e essa aí que o David falou é muito bom, velho. Porque, tipo assim, que nem quando a gente começava lá no Xamarin, lá no Java, se a gente precisava fazer, sei lá, que nem eu falei, fazer um grid view. Pô, tinha que procurar um package lá, um jar lá, que fazia o grid view pra mim. Só que se eu precisasse fazer uma alteração, mudar a cor de alguma coisa, e ele não desse essa opção, ferrou, sabe? Eu ia ter que procurar outro package que fizesse grid view também, sabe? No Flutter a gente tem essa flexibilidade. A gente pode ir lá no PubDev, que é onde ficam todos os packages do Flutter, procurar um package que resolve o problema, beleza, ele resolveu, mas eu queria botar uma linha vermelha aqui. Pô, eu posso ir lá e fazer um fork desse projeto e consumir direto no meu GitHub, ou se tem algum bug, alguma coisa que eu quero corrigir, eu posso fazer esse fork, corrigir esse cara, começar a usar no meu projeto e fazer um PR lá pro cara para corrigir o bug, entendeu? Então, cara, o open source, mano, nossa, ficou, tipo, explodiu minha cabeça quando eu vi isso aí, cara, eu falei assim, caraca, mano, olha isso, por que isso aqui não sempre foi assim, mano? Porque desde aquela época, cara, era empresa tentando ser melhor que a outra empresa, então eu resolvia um problema aqui, mas as outras não podiam saber porque isso aqui era meu, sabe? Cara, e daí isso aí mudou muito. E todo mundo perdia, sabe? né, cara? Hoje você tem muita coisa que você aprende, que você faz direito, vem dos outros, que você ensina também, cara. A TOTOS também mudou essa visão, já faz um bom tempo que tá no open source, cara. É espetacular, realmente. Isso é espetacular. Eu sempre bato nessa tecla, sabe? Tipo, a empresa tá usando Flutter, pô, ela conseguiu descobrir uma coisa incrível de fazer. Descobri como fazer, sei lá, um gráfico muito legal, sabe?
pô, mano, compartilha isso, entendeu? Compartilha lá, faz um package pra isso. Ou tu descobriu, que nem a gente viu ali que o iFood foi lá e migrou pra no Safety, e o iFood era um projeto grande, sabe? O que os caras fizeram? Fizeram um Medium lá explicando os passo a passo, o que eles fizeram, como eles fizeram para migrar, se eles usaram alguma ferramenta, sabe? E isso agrega muito, entendeu? Não só para a comunidade, mas para a empresa também, sabe? Porque, nossa, eu fiz um package lá que faz um gráfico de uma forma legal lá e pá. Só que daí eu não falo para ninguém, cara. Só que 10 vezes tem um bug e eu nem sei. E eu não sei como resolver também. Mas se eu pegar e expor isso aqui para a comunidade, pode surgir um Deivão, pode surgir um Beowulf que saiba como resolver ou saiba como deixar aquilo mais performático, sabe? E, cara, isso agrega muito, assim, sabe? Como desenvolvedor, sabe? Eu acho legal também, cara, dentro do PubDev também, que é a questão do ranqueamento, né, desses packages, né? Às vezes, tipo assim, tudo bem, a gente não vai usar package para tudo, mas às vezes a gente acha um tão bacana assim e a gente já vê que a galera da comunidade já usou, a galera já viu que funcionou bem pro projeto deles, né? Então acho que isso é importante também na hora do direcionamento. Isso, e tem uma coisa legal que a Google faz, é que ela dá um selo de, tipo, verificado, entendeu, pros packages, que chamam Flut Favorite. Não sei se tu já viu lá, mas quando tu vai olhar um package, ele tem um símbolozinho lá, assim, sabe, de verificado. O que acontece? Quando tu vai fazer um package e tu quer dizer assim, pô, esse cara aqui é legal, tu pode fazer uma submissão lá para Google e daí eles vão passar por tipo, alguns GDEs, o pessoal da área, pela equipe deles lá, para ver se realmente, tipo, ele faz o que ele que tá dizendo que faz, se ele realmente tá seguindo um padrão legal, se não tem nada errado ali dentro. E, cara, sério, eu achei muito interessante, muito da hora isso aqui, cara. Sobre essa questão de package com código aberto, eu particularmente odeio ler documentação. Geralmente, quando eu vou usar qualquer coisa, eu pego, fuço, aí depois de sofrer um pouco, eu vou em alguma coisa que eu preciso da documentação. Mas geralmente eu aprendo desse jeito. E o motivo de eu ter conseguido aprender o Flutter lá no começo, onde não tinha nem documentação direito, não tinha conteúdo, não tinha nada, foi justamente a facilidade de eu conseguir entrar dentro do scaffold do Flutter, por exemplo, e ver como ele trabalha aquilo. Então, todos os widgets do Flutter, ele é o toolkit, né? Então, todas essas ferramentas que ele traz pra gente, a gente consegue ver como eles escreveram em Dart. Qual foi a estratégia que eles utilizaram para fazer aquele widget. Então, se você quiser fazer, por exemplo, um widget igual o Expansion Tile, por exemplo, que é uma coisinha que ele vai mostrando aos poucos uma lista e ele recolhe ela, você entra ali dentro e consegue ver a estratégia que ele usa. Se você quiser fazer parecido, às vezes você quer botar um botão diferente e ele não traz o suporte. Então, isso não só em packages externos, né? Mas até na própria ferramenta do Flutter, né? Os próprios widgets do Flutter possibilitam a gente ver o código que a equipe do Flutter escreveu. Então, isso ajuda bastante a gente até melhorar o nosso código. Então, isso foi o que possibilitou eu de aprender Flutter antes dele estar release. Cara, muito bacana, muito bacana. Você já mexeu no porão antes dele estar liberado de verdade, né? Isso é espetacular. Eu também sou assim, cara. Eu vou te falar, se com 50 anos não mudei, cara, já sofri pra caramba de ter preguiça de ler manual, cara. Mas se eu não mudei até hoje, acho que eu não vou mudar mais, não. Não tem muito o que fazer, não. Podcast. E aqui no final a gente gosta de conhecer um pouquinho do que vocês gostam, cara. Então a gente sempre pede uma dica de algum livro, vídeo, filme, qualquer coisa que vocês possam passar. Eu vou começar aqui para vocês verem o modelo. Vou falar, não tem como não falar de Batman, cara. Eu acho que esse último que lançaram é espetacular, cara. Eu amei o tom sombrio que deram para esse filme. Eu só acho que vai ser difícil se eles tentarem botar aquele universo meta-humano lá, porque o negócio é tão pé no chão, ele é tão sinistro, é tão real, cara, que vai ser difícil colocar um Superman lá, cara. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, cara, mas amei esse novo modelo, de verdade, cara. E não tem como falar, apesar de eu não ser gamer, cara, o que a Paramount Plus fez com o Halo ficou espetacular, cara. Tá fantástica essa série. Quem gosta de game com certeza vai amar. Então essas são minhas duas dicas, o The Batman e o Halo do Paramount Plus.
quem completa aí? Vamos começar com o Beowulf, vamos começar com os convidados. O que você tem de dica pra gente? Cara, dica, mano. Nossa, não sei, mano. Ultimamente eu tô fissurado em gravar vídeos. Gravar conteúdo. Cara, vamos gravar um, cara. A gente tem o Explica aí pra gente também aqui do Tops Developers. Eu vou marcar com vocês, mas aí eu vou querer ver vocês pilotando o bagulho. O que vocês acham? Topa? Pode ser. Bora. Vamos marcar um vídeo também, cara. Já que você gosta de fazer vídeo, eu vou arrumar um pra você. Toca o barco aí. Daí eu resolvi criar um canal, olha, assim, pra começar a postar os vídeos. E, cara, outra coisa, mano, é que como a gente tá viciado em Flutter, a gente basicamente vive de Flutter, entendeu? Então a gente pega esse negocinho de botar um componente dentro do outro e, cara, vira e mexe, pelo menos umas 2 vezes por ano, a gente volta pro Minecraft e fazer casinha, botar bloquinhos em cima de bloquinhos, mano. E, cara, sério, pode parecer um joguinho bem besta, assim, quando tu vê os outros jogando, que é um bloquinho em cima de outro bloquinho, mas quando tu começa a ver a mecânica por trás e tu começar basicamente programar por dentro, que tu tá botando um fiozinho, criando outros componentes e fazendo as coisas se mexer na tela, mano, tu vê que o jogo é muito mais do que só fazer bloquinhos, entendeu? Mas a gente vê uns canal, cara, no YouTube, velho, que os caras fazem um computador dentro do joguinho só usando quadradinhos, bloquinhos lá, mano. Faz um computador que tu consegue, uma calculadora que tu consegue somar números, sabe? Com a estrutura de eletrônica mesmo, sabe? Porque lá você tem algo parecido com resistor, com essas paradas tudo aí. Eu não sei bem porque eu não jogo tanto, mas eu vi esse aí que o Bel falou. O cara constrói a estrutura toda de uma placa-mãe, de um computador de fato, sabe? Mas aí o cara tem que também, pô, o cara deve ter ficado ali anos pra fazer aquela merda. Aí eu acho que já é muito extremo, mas dá, tipo, o legal é que isso trabalha a sua lógica, né? Bacana. E aproveita que já tá falando, David, quais são suas dicas, pessoal que tá ouvindo? Cara, a minha dica principal é que a gente tem que fazer outra coisa além do próprio trabalho. Quando eu comecei o Flutter, com o Flutter, né? O Flutter era o meu passatempo também. Então, todo o meu tempo livre, eu ficava só no Flutter. Era algo parecido igual ao Beowulf. Eu trabalhava com back-end, com .NET, então eu ficava o dia inteiro trabalhando e passava quase a noite inteira. Eu virava a noite mexendo com o Flutter lá. Ficava lá no canal também. Aí a sua mulher te abandonou, aí você mudou um pouquinho, foi isso? Aí um cara desse jeito não tem como ter mulher, né? Não dá, não tem espaço. Na verdade, com o Deivão foi ao contrário, foi aí que ele conseguiu mulher, mano. Entendi. Foi a minha esposa, eu conheci ela no Flutter. Ela tava aprendendo a Flutter também e hoje a gente é casado. Mas... Já ganhou aqui um monte de dev aqui que já tá deletando lá o Vue e o Svelte lá, já tá instalando o Flutter. Então, fica a dica aí. Flutter também traz uma vida amorosa saudável. Cara, mas me fala de verdade, resumidamente, como é que é os papos na janta de vocês, já que os dois são programador Flutter, cara? Deve ser uma zona, né? Cara, é doido. A gente às vezes fala de arquitetura, às vezes a gente fala de como é doido que o sol nasce para um lado, porque não nasce para o outro. Tipo, coisa que não tem nada a ver. Do nada a gente tá falando, pô, mas não tem architecture ali, aquela estrutura tá errada. E aí, do nada, muda pra outra coisa, sabe? Tipo, é bem doido. Mas é uma coisa natural. É legal, é muito legal. Bacana. É isso, eu gosto da minha esposa odiar tecnologia, cara. Pelo menos os assuntos são outros, cara. Eu já vivo tanto tecnologia que pelo menos na hora da janta, na hora do sossego, eu quero tirar um pouco a cabeça disso. Bacana. E você, Gui? O que você tem de dica pra gente? Cara, eu vou na linha de séries aí. Tô assistindo Cavaleiro da Lua, da Disney Plus. Mesmo a Marvel tendo cagado no CGI lá da série lá, tá uma série legal, o protagonista é bacana lá, tá uma série interessante de assistir. Bacana. E você falou de CGI, cara, você curte, cara, vai no Halo, cara. Tem um alienígena lá no Halo que mostrou um close dele, cara, que fica difícil de você não acreditar que aquilo é de verdade, cara. É um absurdo como os caras acertaram no CGI do Halo, cara. Tá fantástico mesmo. Cara, foi muita informação, foi muito bacana. Beowulf, David, eu vou começar agradecendo vocês, que vocês são de fora, são visitantes aqui. Muito obrigado de verdade por essa inundação de informação que vocês trouxeram. Guilherme também, você é a prata da casa, super obrigado. E agora eu vou abrir o microfone para vocês se despedirem da galera e se quiser dar algum recadinho final. Pode começar você, Beowulf. Então, pessoal, nossa, tem uma acabando aqui, nossa, 1h30 passou voando, né, cara? Mas recadinhos, velho. Cara, se vocês querem aprender Flutter, vão lá na Flutterando. Hoje não tem um lugar melhor assim, tudo em português.
A gente tá tentando fazer conteúdo em inglês também para ver se a gente atinge mais pessoas, mas a gente resolveu criar um canal externo lá, só para fazer os conteúdos em inglês. E, cara, se vocês querem ver a gente, mano, ó, final mês que vem, cara, dia 3, eu acho que é 3 de junho, a gente vai estar em Santa Catarina, a gente vai estar no TDC. Eu vou estar falando sobre testes, o Deivão vai estar falando sobre... Animações. Show de bola. Vou pegar com vocês aí a descrição que a gente coloca lá no áudio. Show de bola. Vamos compartilhar. Vocês dois vão estar lá. E você, David, quer mandar algum recadinho final? Bom, só complementar que lá no canal da Fluterando a gente tem alguns cursos gratuitos, né, no próprio YouTube. Isso completos, não é curso comecinho. Não, a gente mostra o começo até você conseguir fazer uma aplicação básica, mas você consegue fazer uma aplicação. Então fala desde a lógica de programação até você aplicar isso no Dart e no próprio Flutter. Então, a gente sempre vem tentando atualizar essa linha de curso, né? Então, a gente tem uns 3 cursos, aí eu recomendo você pegar o mais atual. E a gente também tem o Fluterando Masterclass. O Fluterando Masterclass, ele é um curso ao vivo, né? Que ele acontece em alguns meses, com o objetivo de ensinar tintim por tintim de como funciona o Flutter até estruturas que o pessoal está usando hoje no mercado. Então, vocês conseguem acessar lá, masterclass.fluterando.com.br. Bacana. E você, Gui, quer mandar um tchau final aí? Cara, só agradecer mesmo. Acho que o papo hoje aí foi massa demais. Aprendi demais aí com os meninos também. E é isso aí, velho. Valeu demais pela oportunidade aí. Show de bola. Eu que agradeço, Gui. Agradeço o pessoal também aqui que está ouvindo a gente. E a gente se escuta aí no próximo TOTUS Developers Podcast. Podcast.